Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje dedica o seu programa para falar sobre a gestão de serviços. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós trouxemos um especialista no tema, consultor, pesquisador, empresário Kleber Nóbrega, da Perceptum Assessoria e Desenvolvimento e professor do mestrado em administração da UNP, a Universidade Potiguar. Professor Kleber Nóbrega, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu lembro que o professor Kleber Nóbrega é autor também do livro Falando de Serviço, um guia para compreender e melhorar os serviços em empresas e organizações, editado pela Atlas, livro este que você acaba de acompanhar aí na sua tela do computador. Professor, vamos começar por caracterizando. Eu falei aqui que o nosso assunto hoje é gestão de serviços. O que são serviços? Historicamente, serviços é entendido dentro da engenharia de produção ou engenharia de operações como um dos três grandes segmentos que tem das atividades de produção, que são indústria, serviços e agronegócios. O problema é que o que a gente está mais acostumado a ouvir é falar das indústrias, que são os fabricantes de produtos no sentido de bens. Academicamente, a gente diz que todo resultado de um processo produtivo é um produto. E eles são divididos em dois grandes grupos, bens e serviços. Bens são os produtos físicos, tangíveis, que a gente pega. Serviços são os não físicos, os intangíveis. E isso traz uma série de dificuldades para a gente fazer avaliação, planejamento e gerenciamento. De forma bem resumida, Milton, produto você pega, serviço você não pega, você sente. E por isso torna mais difícil de se identificar o que são serviços no negócio que eu realizo? Exatamente, exatamente. Porque o produto, pela própria existência física dele, de você pegar, você tocar, ele tem altura, ele tem cor, ele tem peso, é facilmente identificável e avaliável por parte de qualquer pessoa. Já serviços, a própria palavra serviço, ela tanto pode ser entendida para o que eu faço, como também o que eu lhe proporciono. E nem sempre está muito claro para quem presta um serviço essa dicotomia. Por exemplo, se eu estou fazendo uma apresentação, eu estou pensando em processo, fazer a apresentação ou dar uma aula. Agora, qualquer apresentação ou qualquer aula, ela tem que atingir um resultado, que é o que a pessoa, o cliente, o usuário, o participante, ele recebe como resultado daquilo que eu estou fazendo, que é, nesse caso, por exemplo, conhecimento. Então, o que eu faço não é o mais importante. A atividade que eu executo não é o mais importante, mas sim o que eu proporciono para o meu interlocutor. Então, resumindo, é muito mais importante que você, ao assistir uma apresentação minha, conheça alguma coisa, tenha aprendido alguma coisa comigo, do que a didática ou a metodologia que eu utilizei. É claro que, dependendo da metodologia e a estratégia que eu utilizei, eu vou fazer com que você assimile melhor aquela informação que eu estou pretendendo passar. Bom, me permita então ver se consigo entender a seguinte situação, porque não seria natural que quando eu abro um negócio, crio um negócio, eu naturalmente já pense assim, esse é o serviço que eu vou prestar, independentemente do produto, do que eu for fazer, eu quero prestar esse serviço. Não seria natural eu partir do meu empreendimento da ideia de que serviço eu quero prestar? O que acontece é que muitas vezes a pessoa pensa assim, eu vou fazer atendimento, eu vou fazer venda de produto, eu vou fazer transporte de pessoas. Isso não é serviço? Isso tudo é serviço, mas pode estar relacionado somente à parte do que eu executo e não exatamente do que eu entrego para o meu cliente. Eu vou dar um exemplo e vou aproveitar falando já de forma elogiosa em relação ao jornal da CBN. Veja só, qualquer jornal, ele tem como premissa básica informar. Então você transmite as informações, de um lado é o que eu executo e de outro lado a pessoa está sendo informada. Mas qual é a característica que a gente tem no jornal da CBN e que eu aprecio muito? Vocês fazem companhia para o usuário. Vocês alegram, divertem, entretem o ouvinte. Vocês descontraem, vocês passam algum tipo de emoção, além de toda a informação, em todos os quadros que tem no jornal da CBN. Eu estou falando especificamente, né? E cada quadro tem um objetivo específico que não é simplesmente falar, que não é simplesmente soltar a informação, mas a maneira como ela é recebida pelo ouvinte faz uma diferença grande.
O que acontece, a sua pergunta é muito boa quando monta um negócio novo, a gente pensa num serviço. Mas muitas vezes a gente pensa somente naquilo que a gente vai fazer. Eu vou fazer entrega, né? Mas essa entrega tem que ser feita com integridade, com pontualidade, né? De maneira que a gente não tenha falhas naquela carga, eventualmente, que a gente está transportando. Quando a gente fala, por exemplo, em consulta, você está pensando no trabalho que o médico faz ou no resultado do trabalho que o médico faz? A palavra consulta, ela tanto pode ser utilizada para o que eu faço, como também para o que eu proporciono. Atendimento do mesmo jeito. Então, essa clareza de relacionar o resultado com aquilo que eu faço é que eu digo que nem sempre ela está consciente por parte de um empresário ou de qualquer profissional de serviços. Não saber identificar os serviços que presta talvez seja o motivo de muitas falhas nesse serviço, de muitas críticas que se tem do nosso cliente? Com certeza, com certeza. E aí veja que às vezes até mesmo em questões contratuais isso acontece, porque muitas vezes os contratos são estabelecidos com a linguagem jurídica, que tem muito mais a preocupação com direitos e deveres do que o efetivo resultado que vai ser prestado para o cliente. Então, se eu tenho que fazer transporte, eu tenho que colocar algumas outras características de como esse transporte vai ser realizado para que o meu cliente possa receber exatamente aquilo que vem comprar. Um exemplo disso. Já faz um tempo, quando os primeiros serviços de internet móvel chegaram no Brasil, que era uma tecnologia, eu acho que era Edge, que é anterior ao 3G. E eu fiz a compra de um desses serviços numa das operadoras brasileiras, e a moça que me vendeu, a mocinha, muito simpática e conhecedora do trabalho dela, ela me disse, olha, o senhor está comprando um serviço de internet móvel que vai lhe dar mobilidade. Ok. Eu confesso a você que eu não estava consciente daquela frase que ela falou para mim. Até que eu fui fazer, eu fiquei muito satisfeito, porque eu passava a usar o meu computador em qualquer lugar que tivesse a rede da operadora. E a primeira vez que eu fui transmitir um documento anexado, era um documento em Word de 1,2 mega, então não era nada muito grande. Eu fiquei durante 2 horas e não consegui transportar. Não consegui transmitir a informação. Bom, voltei de viagem, fui na operadora reclamar para ela. E ela disse, o senhor se lembra que quando o senhor comprou o serviço, eu lhe disse que o senhor estava comprando mobilidade, o senhor não ia ter velocidade, agilidade. Nossa, Milton, que lição que eu tive com aquela moça. E é exatamente isso que eu chamo a atenção. Veja, internet móvel é conectar pessoas, pronto. Digamos que esse é o processo. Agora, ele pode ser feito a mobilidade, porque em qualquer lugar que eu estivesse, mas ele não tinha aquela agilidade. Faltava 6 meses para vir o sistema, a tecnologia 3G. E eu imediatamente disse, olha, muito obrigado, tudo. Felizmente o contrato permitia que eu descontinuasse o serviço e 6 meses depois, com a tecnologia 3G, eu passei a ter mobilidade com velocidade e agilidade. Que era o que você precisava para ter produtividade. Exatamente. Bom, nós estamos hoje recebendo aqui no Mundo Corporativo Kleber Nóbrega, que é consultor, empresário, professor, autor do livro Falando de Serviço, um guia para compreender e melhorar os serviços em empresas e organizações, lançado pela editora Atlas. E eu quero aproveitar para que o senhor faça aqui um rápido relato sobre este livro aqui, Falando de Serviços. Quer dizer, dá para ver claramente que o senhor tentou simplificar sem perder o conhecimento, sem prejudicar o conhecimento oferecido, na forma de apresentar as ideias, inclusive trazendo personagens para diferentes públicos. Explica para nós um pouquinho, resuma um pouco para nós o que é que a gente encontra no Falando de Serviços. O Falando de Serviços é um livro que tem cerca de 13 anos de dedicação para que ele ficasse pronto. Ele resulta da minha tese de doutorado, que foi defendida aqui na Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, em São Paulo. E vinha aquela intenção sempre, né, de transformá-lo num livro, mas a gente acaba deixando os compromissos, o dia a dia, as palestras, os cursos, e ele vai ficando, vai ficando. E eu tive o prazer de contar eu tenho uma colega que mora em Porto Alegre, com quem eu vou estar hoje à noite. Certa vez ela me disse, Kleber, você precisa, na condição de autor, contratar o Kleber consultor para fazer uma consultoria para você sobre o teu livro. Porque os amigos e colegas viviam me cobrando, né, essa obra há muito tempo. E eu saí de Porto Alegre com aquilo, pensando, voltei para casa e realmente
passei eu usei das sessões do livro, a estratégia de serviço. E um final de semana, Milton, eu montei a estratégia de serviço, que era o que eu queria que o livro tivesse. Primeira coisa, ele fosse um livro fundamentado, com fundamentação científica. Segundo, que ele não tivesse aquele rigor da linguagem acadêmica. Ele não poderia ser uma tese de doutorado transformado para um livro, porque não ia ajudar muito os empresários e o pessoal que trabalha no dia a dia. Ele precisava ter uma linguagem simples. Então, aquelas citações que a gente usa nos livros, nas teses acadêmicas, eu não usei. Ele precisava ser envolvente. E aí veio a criação dos 7 personagens. O livro simula uma oficina de 8 dias com 7 personagens, cada um de diferentes segmentos, uma pessoa do ramo de alimentação, uma professora pública, um prefeito, porque a gente quis também essa área pública, uma diretora de uma fábrica de imóveis, um designer, entre outros. E a ideia foi, a outra coisa, que o livro precisava ser diferente. Então, juntando linguagem simples com atrativo e diferente, veio a noção de criar, o livro é feito, ele tem 257 páginas, ele é escrito em 61 capítulos, dos quais 49 tem até 4 páginas. Para quê? Para facilitar a leitura. Você, em 15 minutos ou 20, você faz uma leitura ali de um capítulo. Então, ele dá a noção de evolução, né? Então, 49 capítulos tem até 4 páginas, 6 capítulos tem entre 5 e 7, e 4 capítulos tem entre 7 e 9 páginas, então fica a leitura mais facilitada. E, por final, ele precisava ser um livro prático. Então, ele tem são 34 exercícios práticos que qualquer profissional de serviços pode usar no seu negócio para identificar o serviço, para identificar algumas falhas, para planejar ou mesmo para melhorar a condição de serviço que ele já presta hoje. Como é que a gente aplica esse seu conhecimento e essa questão da gestão de serviços na produção desse livro? Quer dizer, quando você decidiu escrevê-lo, você estava pensando apenas em servir informação para as pessoas? Não. Além de servir, além de dar a informação, porque é importante, a andragogia, que é uma ciência que trata da educação de adultos, ela chama a atenção de que ninguém ensina a ninguém. A não ser na pedagogia, né, que há o trabalho de transmissão de informação. Quando a gente trabalha com educação de adultos, o que a gente diz, a gente passa a informação. O adulto aprende se quiser. Às vezes você está numa palestra, numa sala de aula, a pessoa está ali presente fisicamente, né, mas ela não está envolvida e acaba não aprendendo aquilo ali. Então a gente usou esses elementos de linguagem simples e facilitada e principalmente o lado prático para, através de exemplos, ilustrar e orientar e principalmente motivar. A ideia foi de motivar as pessoas para que elas melhorem o serviço que elas prestam em qualquer tipo de organização. Bom, professor, nós estamos aqui chamando a atenção, claro, para o livro falando de serviço, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre a sua carreira profissional. Como é que o senhor chegou nessa área? Como é que o senhor chegou até esse momento? Por que tratar de serviços? Bom, a minha graduação foi em engenharia mecânica. Eu Mas fui. o senhor é mais um engenheiro que vem aqui ao mundo corporativo para falar de outro assunto. Então, só que eu fui a Florianópolis, quando terminei minha graduação, fazer o mestrado em engenharia de produção. Então, a engenharia de produção, ela faz a interface entre as engenharias tradicionais e a administração. E é uma disciplina, é uma área de formação que eu recomendo e, claro, sou até tendencioso, né? Mas eu acho muito boa, porque ela concilia o lado, de certa maneira, equilibra o lado racional com o lado emocional, né? Que é necessário em alguns momentos de gestão. Depois, eu venho para São Paulo fazer o doutorado. Na época, os movimentos de qualidade total, ciclo de qualidade, usavam muitas ferramentas da indústria. E aquilo me angustiava, aquilo me inquietava. E eu fui me debruçar, então, de como é que a gente podia fazer gestão de qualidade, mas usando conceitos de marketing de serviços e de operações de serviços. Foi daí, então, que veio a guinada, né, na minha vida, porque, olha só, Milton, 67% do PIB brasileiro está relacionado a serviços. A maioria dos prestadores das empresas são prestadoras de serviços. Então, esse movimento meu de vir crescendo foi a partir da engenharia de produção e de ver que o mundo é dos serviços. Eu tenho um blog onde a gente escreve toda segunda-feira um artigo sobre serviços,
Vai sair brevemente aí um artigo cujo título é "O futuro pertence aos serviços". De certa maneira, os serviços vão dominar, né, os produtos. Então, após concluir a tese de doutorado, eu já fazia consultoria e continuei fazendo consultoria. Então, vem daí exatamente a minha evolução para o mundo, né, dos serviços. O senhor falou num blog, o acesso para o blog é através do site? O blog é www.klebernobrega.com.br. klebernobrega.com.br, e a gente tem acesso lá ao seu blog. Tem então, acesso com ao outras blog. informações sobre essa questão da gestão de serviços. Tem bastante coisa lá. Combinado. Bom, se serviços são algo tão importante para a economia, por que ainda se planeja tão mal? Um dos equívocos, no livro a gente trata, que eu chamo dos 8 equívocos do serviço. Um deles é exatamente achar que serviço não se planeja, que serviço acontece. Esse entendimento até é compreensível, porque ele é muito diferente você fazer um projeto de um edifício de 40 andares, ou de um estádio de futebol, ou de um viaduto, comparar com a prestação de um serviço. Veja, a CBN vem anunciando há alguns dias, vocês vêm anunciando alguns quadros que vão ser introduzidos aí. Se você comparar um quadro novo que vem no jornal da CBN, comparar a complexidade disso com a construção de um viaduto, recurso envolvido, pessoas, tecnologia, é muito diferente, mas é um serviço que está sendo projetado. Foi pensado lá atrás. O marketing identificou uma oportunidade no mercado, aí você define um conteúdo, vai ver quem são os profissionais, começa então o trabalho de definição do planejamento, o tempo que vai ter o programa, até que ele venha a ser lançado no mercado. Da mesma maneira, Milton, que um sanduíche novo numa lanchonete é um produto novo que precisa ser projetado e que, portanto, precisa ser planejado. Mas há um entendimento usual de que, não, é serviço, então aonde vai ser feito e quem são as pessoas que vão executar. Sem se preocupar com o planejamento efetivo, né, de que resultados a gente vai entregar para o cliente e como é que a gente vai atuar para isso acontecer. Por que ainda se faz empreendimento apenas com a inspiração? É um pouco da com a inspiração. intuição? A inspiração, a intuição, né? Só que assim, com o mundo competitivo que a gente está vivendo hoje em dia, no mundo, não é só no Brasil, a gente precisa cada vez mais usar os recursos de maneira mais eficaz, né, e eficiente. Então você não pode mais ter a chance que a gente tinha no passado de errar. Você se cerca de muito mais cuidados, né, para fazer o que o Crosby chamava de fazer certo a primeira vez, né? Pergunta aqui do nosso ouvinte internauta Valdeci Ferreira. Na realidade, ele manda 2 perguntas e eu farei, na sequência, eu faço a próxima. A primeira delas. Hoje estamos enfrentando um apagão na mão de obra qualificada. O que podemos fazer para melhorar a nossa prestação de serviços face a este cenário? Olha, é engraçado que eu vivo passeando por esse Brasil e de vez em quando faço umas incursões lá fora também, mas aqui é muito frequente a gente ouvir empresários do Nordeste reclamando da qualificação, baixa qualificação das pessoas. Aí eu chego no Sul e escuto a mesma reclamação, que a gente não tem a mesma qualificação que tem no Sudeste. E eu já cheguei aqui no Sudeste algumas vezes também para ouvir reclamações. Por exemplo, uma certa vez uma pessoa me disse, olha, o pessoal lá do Nordeste é muito bom porque normalmente é aquele jeito hospitaleiro e etc. é muito melhor para trabalhar em serviços. Então, assim, parece que onde a gente vai, esse problema de qualificação existe e persiste. O que algumas empresas têm feito é de criar mecanismos, né, através de treinamentos ou mesmo através de universidades corporativas para substituir essa má qualificação que o mercado, infelizmente, não consegue abastecer as organizações. Mas aí, pegando esse gancho, enquanto o senhor cita lá alguns dos 8 erros na gestão de serviço, o senhor cita num deles lá que um dos erros é achar que em serviços pessoas são tudo. Isso. Não são tudo? Não. Não. São elas que fazem a prestação do serviço? Não. Ou o serviço ser bem prestado? Não sempre. Não sempre. O equívoco de que achar que pessoas é tudo, e aí você pega uma pessoa formada, uma pessoa qualificada, teoricamente, mas ela não está adaptada para trabalhar num determinado tipo de serviço. Então você vai ter que fazer ela migrar para aquele trabalho ali. Um caso, exemplo clássico, é o Cirque du Soleil. Eles pegam ginastas olímpicos, que às vezes foram premiados com medalhas,
E eles têm um trabalho muito grande para fazer esses rapazes e moças se tornarem artistas. Então, são pelo menos 12 meses de treinamento para superar essas dificuldades. Aí, agora repare, Milton, por que é perigoso dizer que pessoas são tudo? Quando você vai no caixa eletrônico, você está recebendo serviço, mas não tem ninguém ali lhe prestando serviço. Quando você está andando na rua, dirigindo o seu carro, à noite, voltando para casa, não tem ninguém na rua, mas você está recebendo uma série de serviços. A disponibilização da via pública, a iluminação, informações, sinalização, gerenciamento de tráfego, a própria segurança, mas aí a segurança já são pessoas. Mas todos os outros que eu falei, não existem pessoas prestando serviços ali. Então a gente precisa tomar cuidado com essa coisa. Pessoas são tudo em serviço, depende do serviço. Agora, num serviço de atendimento hospitalar, o serviço de uma consulta médica, com certeza, a influência das pessoas é significativa. Agora, quando eu vou no caixa eletrônico e para eu conseguir fazer a operação no caixa, eu necessito de uma assistente ao meu lado, é porque o caixa não está prestando o serviço correto? Aí é uma situação específica que normalmente acontece com pessoas que têm dificuldade de uso de tecnologia, né? Às vezes não é nem essa dificuldade. Às vezes a própria operação é tão complicada Isso é verdade. que precisa alguém para explicar como ela funciona. Existe um conceito que o pessoal de computação, de tecnologia usa, que se chama de usabilidade, que é exatamente a facilidade de você conviver com os dispositivos e com os equipamentos. Alguns dispositivos, algumas fabricantes, eles pensam nisso na hora em que estão projetando seus produtos, outros não. Na medida em que não pensam nisso, a gente tem uma dificuldade grande para usar. E aí vem realmente, aí nessa hora a pessoa vai ajudar. O Christian, que participa sempre das nossas conversas aqui no Mundo Corporativo, ficou curioso da seguinte maneira. Vocês falaram aí em 8 erros cometidos na gestão de serviços. Descreve para nós os 8 erros, de maneira resumida, então. Tá, ok. Antes de descrever, eu posso dizer ao Christian que ele pode acessar, existe um artigo sobre isso no meu blog, www.klebernobica.com.br, e isso aí está descrito. Mas, de maneira geral, o primeiro equívoco ou erro é de não saber valorizar serviços. Existe uma dificuldade muito grande por não perceber o serviço, como é que a gente precifica isso? O segundo é aquele erro comum de muitas organizações que querem fazer o melhor para todo mundo. Você não pode fazer o melhor para todo mundo, você tem que fazer o que cada tipo de cliente precisa. O terceiro, a gente já falou bastante, que é não conseguir identificar os serviços de maneira precisa para que você possa até influenciar a percepção do seu cliente. O quarto equívoco é achar que atendimento é tudo na qualidade de serviços. Repare, atendimento responde por 16%, de maneira geral, existem estatísticas, atendimento responde por 16% da qualidade de um serviço. Então tem 84% que são outras coisas. O quinto equívoco, a gente conversou também na pergunta quando você me fez sobre planejamento. Achar que esse serviço não precisa ser planejado. O sexto é de achar que esse serviço, a partir do planejamento, o serviço não precisa ser projetado, é só você colocar pessoas e equipamento e os serviços vão acontecer. O sétimo é também o equívoco já mencionado antes, de achar que pessoas são tudo. Pessoas são um elemento extremamente importante, são talvez o fator mais importante, mas não é tudo. Você precisa ter um bom planejamento, você precisa ter um bom processo, você precisa ter um ambiente, você precisa ter equipamentos também. Não adianta você ter uma pessoa a mais bem qualificada do mundo se ela não tem um equipamento ou um ambiente adequado para trabalhar. E por último, o último equívoco é de achar que serviço não se avalia. Pelo fato de que os serviços eles são intangíveis, a gente não pega, a gente sente, é mais difícil avaliar serviços do que produtos. Mas se avalia sim, e existem várias técnicas de como a gente pode fazer isso. Quais são as estratégias melhores para se identificar o serviço e planejar o serviço que será prestado? A primeira coisa é vou falar um termo técnico, que é a proposta de valor. Né? Qual é o valor que você está proporcionando efetivamente para o seu cliente? Eu vou relatar, Milton, um exemplo vivenciado por mim alguns anos atrás, de um serviço não muito frequente para as pessoas, mas que pode mostrar isso. É um grupo que trabalha com cemitérios. E o entendimento dessa empresa sempre foi muito forte em que eles vendiam produto. E quando a gente pensa em produto, qual é o produto de um cemitério?
é usual se pensar em jazigo, né? Ou túmulo, ou numa linguagem mais popular, cova. Quando nós usamos algumas ferramentas para identificar qual era o serviço, nós descobrimos, eles descobriram, eu tive o prazer de participar disso, que eles não vendem produto, jazigo, eles vendem serviço. E qual é o serviço que um cemitério proporciona? Tomar conta do corpo. Então, o seu ente querido, né, infelizmente, não está mais em vida, você terceiriza a guarda num cemitério. Você não vai ficar, né, não tem onde colocar, não tem como manter aquilo em sua residência, normalmente. Você coloca lá para eles vão tomar conta do corpo durante o tempo, né, 2 ou 3 anos ou mais, em que o corpo está sendo decomposto. Para você ter uma ideia, essa definição está mudando alguns aspectos estratégicos desse grupo empresarial. O que muda completamente a ideia do que você faz, então. Porque, aparentemente, pensando na cabeça de um empresário que está à frente do ramo de cemitérios, a ideia é oferecer vagas para corpos. Isso, Basicamente isso. isso. Mas você está mostrando que há outros serviços que têm de ser realizados. Isso, porque se E veja, que vão fazer a diferença. exatamente. Se é só arranjar o local para colocar o corpo, então qualquer caixa e qualquer pedaço de concreto serve. Mas na medida em que essa é uma empresa extremamente preocupada em diferenciação e ter um nível de excelência de serviços, toda a parte de cerimonial, mesmo a parte de sepultamento, né, há todo um conjunto de serviços e todo o sistema de atendimento dele foi redesenhado. Já era bom, mas está ficando muito melhor ainda a partir desse entendimento que a gente conseguiu alcançar. E para eu não prestar um mau serviço para os nossos ouvintes internautas, eu fiquei devendo uma pergunta do Valdeci. E a pergunta dele é técnica no sentido de que há características aqui diferentes e por isso eu vou lhe pedir ajuda. As grandes empresas que contratam serviços terceirizados costumam comparar os serviços terceirizados com os serviços de alta gestão. Esse conceito está certo? Serviço de alta De gestão. alta gestão. Se você não entendeu, eu fico mais tranquilo porque eu não tinha entendido a ideia da alta gestão. Eu confesso uma dificuldade em entender o serviço de alta gestão. Será que ele quer dizer que é serviço de alto padrão, alto nível de qualidade? Né? Essa é uma... Há na questão dos serviços terceirizados, na contratação de serviços terceirizados, há um erro estratégico que se costuma cometer? Há problemas a serem alertados? sim, sim. De novo, eu vou citar outro exemplo para mostrar essa dificuldade. Uma empresa de serviços de terceirização de mão de obra, no contrato dela, ela especificava número de homens. Homens aí no sentido humano, tanto masculino como feminino. Ora, o que uma empresa contrata não é homens ou mulheres. Ela quer o serviço de limpeza, de portaria, de monitoramento. Então, de novo, a gente cai naquele problema da não especificação adequada dos serviços. E, nesse caso, a gente fez um estudo e nós identificamos, e eu vou aproveitar e voltar à questão do o que você faz, você não pode querer fazer tudo para todo mundo. Essa empresa, quando ela atendia empresas privadas e quando ela atendia instituições públicas. O empresário privado, quando contrata um serviço de terceirização, ele quer qualidade do serviço, ele quer a limpeza bem feita, ele quer o monitoramento bem feito, né? Ele quer a qualidade do resultado do que as pessoas vão executar. As instituições públicas muitas vezes querem que você pague o salário em dia. E fica difícil entender sem uma explicação. É porque muitas vezes o contratado é um protegido. É uma pessoa de interesse da instituição pública. Então, a instituição pública, não que ela não queira, e eu também não estou falando isso para todas, generalizado, eu estou colocando que existe uma situação frequente, o que eles querem, primeiro, que a pessoa receba o salário dela. De preferência, que faça a qualidade do serviço também. Para a gente, concluindo aqui essa nossa conversa, eu sempre gosto de pedir aos nossos entrevistados que tragam assim uma visão geral ou uma mensagem final para as pessoas que nos acompanham e que sirvam para elas refletirem dentro do negócio que atuam, sejam empresários, sejam empregados, sejam prestadores de serviço, enfim, para que eles tenham esse olhar sobre o que pensar a partir de agora quando pensarem em gestão de serviços e no seu negócio. O futuro do mundo é dos serviços. Vou dar um exemplo disso. A Enciclopédia Britânica, que é uma enciclopédia clássica, com grande credibilidade, deixou de vender
produto no sentido físico, livro, acho que o ano passado, se transformou em uma empresa de serviços. Todo o conteúdo que ela disponibilizava através dos livros e depois CDs e DVDs, ela está deixando de fazê-lo porque vai fazer através da prestação de serviços através da internet. O mundo do comércio há muito tempo já está vindo para os comércios, né, online. Então, e isso era um serviço mais tangível, está virando um serviço intangível. Então, o mundo está caminhando para cada vez mais a gente ser prestador de serviços e por isso nós vamos ter que ser muito bons nessa prestação de serviço. Eu acho que essa é uma mensagem e uma reflexão que a gente pode fazer. Enquanto no Brasil 67% do PIB é de serviços, Estados Unidos é 83% a 84%. Sem contar que nós temos muito mais serviços que não são identificados, que são, por exemplo, serviços dentro da indústria. Então é bom pensar nisso e a gente vê que realmente a gente precisa dominar melhor a arte, né, e a ciência de gerenciar serviços. Kleber Nóbrega, quero agradecer sua gentileza de conversar conosco, trazer parte aqui do seu conhecimento para compartilhar com as pessoas que nos acompanham no mundo corporativo. Um bom dia. Ok, muito obrigado pela oportunidade, um bom dia e vamos servir, né? Porque o homem vive para servir. E me permita também agradecer pela sua audiência, porque o senhor fez várias citações aqui sobre o Jornal da CBN, sobre a programação na CBN, que mostra claramente que o senhor nos acompanha e por isso eu tenho que lhe agradecer. Muito obrigado. Nós conversamos hoje, aqui no Mundo Corporativo, sobre gestão de serviços com Kleber Nóbrega. Kleber Nóbrega é consultor, pesquisador, empresário, professor de mestrado em administração da UNP, a Universidade Potiguar, e autor do livro Falando de Serviços, um guia para compreender e melhorar os serviços em empresas e organizações, editado pela Atlas. A você que nos acompanhou nesse mundo corporativo, nosso muito obrigado. Lembrando sempre que você pode levar essa discussão e as suas diferentes percepções sobre o tema para o nosso grupo de discussões no LinkedIn. Você pode ir lá no Mundo Corporativo na CBN. Vai no LinkedIn, procura Mundo Corporativo na CBN, que é o nosso grupo, e lá de discutir com os seus amigos. E levar também para as demais redes sociais esse debate, porque esse é o nosso objetivo. Muito obrigado e até um novo capítulo do Mundo Corporativo.